o local tá intocado. Então, tu consegue ver literalmente o sepulcro cavado na rocha, tu consegue ver tudo. Esse aqui é o local mais sagrado do mundo para os judeus. Na entrada dele é proibida a judeus. Oi? Calma aí, não entendi. Jardim Jardim do túmulo. Jardim do túmulo. Ó, posso dizer uma coisa? Tá vendo a primeira coisa que aparece? É o meu vídeo. Eu tô vendo. Ó, Olha lá. por isso, quando tu procura as coisas de Acaba Israel, caindo na Aline, não tem acaba caindo jeito. na Aline. Ó, lá o primeiro é meu. Mas não vamos assistir o vídeo agora. Olha, Aquela pedra ali é o quê? Que tem lá na primeira foto lá. ela tá aqui, na realidade. Ela tá pra trás. Eu fiz um Photoshop e botei ela aí pra frente. Entendi. Tá bom. Foi tão Photoshop. Esse é um dos primeiros vídeos do canal, gente. Teoricamente, foi daí que Jesus saiu ressuscitado pra uma parte da galera. Exatamente. As pessoas normalmente chegam e dizem, mas aonde aconteceu realmente? Olha, pessoal, tem duas teorias. Uma teoria é a Igreja do Santo Sepulcro, a outra teoria é o Jardim do Túmulo. Cada uma das teorias tem o seu mérito, mas são duas teorias que existem. Então, aqui, o local está intocado. Então, tu consegue ver literalmente o sepulcro cavado na rocha, tu consegue ver tudo como ele se parecia. E a Igreja do Santo Sepulcro tem uma igreja que foi construída por cima, então é muito mais difícil de ver o local originalmente. Mas a Igreja do Santo Sepulcro é uma tradição mais antiga que o Jardim do Túmulo. Então, Tá. os dois têm suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, quando eu vou comer as caravanas, normalmente a gente vai nos dois lugares e digo, ó, vejam com seus próprios olhos, vocês tirem a conclusão de vocês. Entendi. E no canal a gente tem vídeo sobre os dois lugares. Entendi. E pra galera que tá a galera que mora em Jerusalém, esses lugares, as pessoas residentes de Jerusalém costumam visitar esses lugares aí que são turísticos, vai? Tipo... Eu vou te dizer que não muito. Acaba sendo que muita gente acaba ficando no seu quadrado. Então, os muçulmanos conhecem muito bem os lugares muçulmanos, os judeus conhecem os lugares judaicos, os cristãos os lugares cristãos. Então, por exemplo, o Jardim do Túmulo foi um lugar que me chamou muita atenção, que os muçulmanos de Jerusalém não conheciam. Cada vez que eu tinha que pegar táxi, os taxistas de Jerusalém, muitos deles moram na Cidade Velha ou em volta, moram ali do lado, e diziam, eu preciso ir para o Jardim do Túmulo, obviamente falando em hebraico, não tinha a menor ideia. Jardim do Túmulo, falava inglês, eles não tinham a menor ideia. Daí eu aprendi que na frente do Jardim do Túmulo tem uma rodoviária, que eles chamam de Garage Shem, o estacionamento de Nablus. Então, hoje em dia, quando eu pego um taxista árabe, eu digo, eu vou para o estacionamento de Nablus. E daí eles me levam até o estacionamento que é na frente. Porque por mais que eles estejam criados em Jerusalém, eles moram, às vezes, alguns minutos caminhando ali, eles nunca entraram e não sabem nem o nome do lugar. Não significa nada pra eles, né? Especificamente, tem muitos lugares que são compartilhados. Então, por exemplo, o túmulo do rei Davi é um local sagrado para cristãos, judeus e muçulmanos. O túmulo de Jesus, só para cristãos. O local do nascimento de Jesus, para cristãos e muçulmanos. Então, tem locais que são para uma, para duas ou para três religiões. Especificamente, os muçulmanos não acreditam na ressurreição de Jesus. Não acreditam nem na crucificação, nem na ressurreição. Eles sim acreditam em Jesus, eles chamam em árabe de Nebi Issa, mas para os muçulmanos, Jesus subiu aos céus ainda em vida. E por isso ele nunca foi crucificado e nunca ressuscitou. Então os locais ligados à crucificação e ao sepulcro não são sagrados para eles. Interessante. Tá, então o lugar mais sagrado para os cristãos é o Jardim do Túmulo ou a Igreja do Sepulcro, é esse o nome? Santo Sepulcro. Santo Sepulcro. Esses são os lugares mais sagrados para os cristãos. Sim, tem muitos, mas eu acho que se tu tiver que escolher um em Jerusalém é esse. Tá, para os muçulmanos. A Mesquita de Al-Aqsa. Tá, por que ela é tão importante? Então, é uma mesquita cinza, com uma cúpula cinza, que fica próxima à cúpula dourada. Mesquita de quê? Al-Aqsa. Duvido, Vitão. A-L... Ó, vou soletrar. A-L, vai. A-L-A-Q-S-A. Tem mais de uma escrita, mas se tu botar essa vai aparecer. Tadã. Não. Ele vai pegar ali. Vai pegar. Então, a mesquita de Al-Aqsa é essa cinza. Sim, porque todo mundo sempre bota a foto da dourada. Não é a dourada, a cinza. Todo mundo gosta de botar a foto da dourada porque ela é mais bonita. Entendi. Não é. É a cinza. Esse aqui é o local mais sagrado do mundo para os muçulmanos em Jerusalém, em Israel. É o terceiro em geral.
Primeiro para eles é Meca, segundo Medina, os dois ficam na Arábia Saudita, o terceiro é Al-Aqsa. Para os muçulmanos, está escrito, o livro sagrado deles chama Corão, ou Alcorão, que eu até reparei que tem um ali. Uhum. Eu estava se olhando antes. Então tem o Alcorão ali. No Alcorão tem uma viagem noturna pelos céus que Maomé faz. Ele sobe num animal mágico chamado El Burak, que é o corpo de uma égua branca, rabo de leão, asas de águia e rosto de uma mulher. Ele sobe em cima do Burak e faz essa viagem noturna pelos céus e ele pousa em El Aqsa. El Aqsa, a tradução meio livre, significa a mesquita mais longe do mundo. Então, para os muçulmanos, aqui é El Aqsa. É esse o local que Maomé pousou e por isso esse se transformou no terceiro local mais sagrado do mundo para o Islã. Entendi. E a propósito, essa viagem noturna é tão importante, por isso também o símbolo do Islã é uma lua. Por causa da lua e estrela. Entendi. O que tem a ver lua e estrela, ou principalmente a lua? Por causa da viagem noturna que ele fez. Interessante. E para os judeus? E para os judeus é a cúpula dourada agora, tu pode botar ela. Agora, isso eu tenho que explicar, porque todo mundo vai pensar que eu vou dizer... Puta, essa não é uma boa foto, nem essa. Ah, mas é assim, tu vai buscar, todo mundo vai sempre botar... Os caras armados. É... Essa tá boa. Essa tá boa, Aline? Não tem problema de botar outra, mas tem que lembrar que essa não é a vida do dia a dia. Esses são momentos específicos. Que acontecem, infelizmente, de vez em quando. Uhum. Mas, então, esse aqui é o local mais sagrado do mundo para os judeus. Na entrada dele é proibida a judeus. Oi? Calma aí, não entendi. Não, tu me perguntou qual o local mais sagrado do mundo. Para cristãos, judeus e muçulmanos. Para os judeus, esse é o local mais sagrado do mundo. Dentro dele fica... Qual o nome desse lugar? É o Domo da Rocha. A gente chama de cúpula dourada, não é. O nome correto é o Domo da Rocha. E ele é o domo que protege uma rocha. Essa rocha é o pico do Monte Moriá, que é o local, segundo a própria Bíblia, onde Abraão levou seu filho Isaque a ser sacrificado. No final não sacrifica. Deus manda o cordeiro ser sacrificado no lugar. Esse local vai ser santificado. E sobre essa mesma pedra vai ser construído o primeiro e o segundo templo de Jerusalém. Vai ser ali que fica a Arca da Aliança. Esse é o coração, o centro do povo de Israel e do judaísmo durante mais de 1000 anos. Tá. O templo foi destruído, mas a pedra continua ali até os dias de hoje. O que acontece no ano de 638, o Islã conquista pela primeira vez Jerusalém. E um tempo depois eles vão construir o Domo da Rocha. Esse domo protege uma rocha. Para judeus e para cristãos, é o local, outra vez, Monte Moriá, sacrifício de Abraão, primeiro e segundo templo, o local mais sagrado do mundo para os judeus. E para os muçulmanos, eles acreditam que de lá Maomé subiu aos céus. Tá. Já há um bom tempo, quem controla o local são muçulmanos, e desde o ano 2000 eles não permitem a entrada de não muçulmanos. Então o local... Nossa. Outra vez, aí a gente vai entrar em política. Mas na prática, o que acontece é esse local mais sagrado do mundo para os judeus. Eu tive o privilégio de entrar já algumas vezes ali. Eu consegui até gravar lá dentro com o Rodrigo Silva, que tu comentou. Eu também gravei lá antes sozinha. Então, é o local mais sagrado do mundo para os judeus, mas os judeus não têm acesso. E por isso, os judeus oram ao lado, no Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações... Que câmera? Oi, câmera. Aqui está o Muro das Lamentações. Aqui está o Domo da Rocha. Então, já que não se tem... E aqui embaixo está um monte, né? Então, os judeus oram no muro pelo lado de fora. Por isso, os judeus oram no Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, por si só, ele não é um local sagrado. Ele é um muro externo, que atrás dele está o Monte Moriá. E por isso o Muro das Lamentações se transformou num local de oração, porque os judeus perderam acesso à pedra original, que é lá de cima. Faz muito tempo? Então, foram épocas e épocas e épocas. Quando o templo foi destruído pelos romanos... Esse é o Muro das Lamentações? Exatamente. Tá vendo o Muro das Lamentações e tá vendo o Domo da Rocha. Então, esse aqui é o local mais próximo que os judeus podem orar hoje em dia. Depois, Israel fez túneis subterrâneos. Então, tem lugares subterrâneos que se consegue chegar mais próximo. Mas o local externo tradicional, mas que se consegue é aqui. E... Eu te perguntei se faz tempo que existe essa limitação. Então, a limitação, o que acontece ela foi variando ao longo da história. Então, por exemplo, os romanos que destroem o templo no ano 70, eles não querem que os judeus vão lá orar. Então, eles restringem. Então, durante bastante tempo, nos últimos quase 2000 anos, foi restrito. Tinha épocas que não era, tinha épocas que era. Então, por exemplo,
foi passando de mão em mão em mão, mas quem governa desde 1967 é o Waqf Muçulmana Jordaniana. Quem controla hoje em dia é uma organização jordaniana, muçulmana, e desde o ano 2000 os judeus são proibidos de entrar. Então, essa última proibição é nova, a gente está falando do ano 2000 para cá. Os judeus até o ano 2000 podiam entrar, não se podia orar. Os muçulmanos não permitiam os judeus orarem lá dentro, mas se podia entrar. E desde 2000 não se pode mais nem entrar. Então, por isso a gente acha que a história de Jerusalém está escrita em pedra e que ela está parada. Não, a história de Jerusalém continua sendo escrita. As coisas continuam se modificando e por isso também acho legal de morar na cidade, que a gente é testemunha da história acontecendo. Nem sempre por uma parada legal, né? Nem sempre, mas é parte da história. A história de Jerusalém não é só uma história linda e maravilhosa. Teve uma história de guerra, de conflito. Muita coisa aconteceu nesses últimos 2000 anos. E a cidade tem quase 4000 anos, então muita coisa aconteceu. Mas a gente é testemunha de fenômenos. 4000 anos, né, cara? É. Tu não vê uns fantasminha pela cidade, não? Não. Talvez tenha que usar óculos pra ver, mas não.